Um certo farmacêutico era um homem muito bom. Tinha um excelente caráter, um coração generoso, boa vontade para com todos. Era muito querido por toda a clientela. Mas ele tinha o que para muitos era um grande defeito, mas que para ele não fazia a menor importância. Ele não acreditava em Deus. Ele achava que Deus não existia, que tudo era lenda, que o homem não tinha sido criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança, mas sim que o homem era fruto da evolução das espécies. Ele não acreditava em Deus, não. Ele só acreditava na ciência, na matemática, na física, na química. Ele só acreditava na lógica e no mundo material. Mas no mundo espiritual, de jeito nenhum. E as pessoas ficavam até admiradas. Como que um homem ateu pode ser bom? Mas a verdade é que existem muitos ateus que têm bom caráter. E esse era um. O dono da farmácia era um ateu de bom caráter. Era um homem muito bom, apesar de não acreditar em Deus. E ele confundia, inclusive, a cidade inteira. Porque muitos diziam: para você ser bom, próspero, para você ser bem-sucedido na vida, não precisa de Deus, não. Olha lá o farmacêutico. Ele não acredita em Deus, todo mundo sabe disso, e veja como ele vai bem na vida. Muito bem. Numa certa noite, o dono da farmácia estava fechando o seu estabelecimento, quando chegou um menininho ao lado dele, um menininho nervoso, desesperado, e disse: Moço, por favor, me pega esse remédio para minha mãe, que minha mãe está morrendo. Se ela não tomar esse remédio, ela morre. E o farmacêutico já estava fechando a farmácia, já tinha apagado todas as luzes. O menino chegou ali com aquele pedido desesperado. Ele resolveu atender. Então ele ergueu a porta de aço só até a metade. E confiante de que conhecia todas as prateleiras de cor, nem acendeu a luz de dentro da farmácia. No escuro mesmo, ele foi até a prateleira, pegou um vidro de remédio e deu ao menino. E o menino disse: muito obrigado, moço. Depois a minha mãe acerta com o senhor. E ele saiu correndo. O menino foi embora correndo para levar o remédio para sua mãe. E o farmacêutico, quando estava fechando a farmácia, lhe veio um terrível pensamento. Ele viu que tinha dado o remédio errado para o menino. E aquele remédio, caso a mulher tomasse, além de não livrá-la da morte, iria complicar o seu estado e acelerar a sua morte. E ele sabia que, quando fizessem a autópsia da mulher, iriam ver que ele tinha dado o remédio errado. Aí ele seria preso, processado, a sua fama, a sua reputação seria destruída. Ele tentou correr atrás do menino, mas o menino já tinha desaparecido. E ele começou: e agora? E agora, onde aquele menino mora? E ele estava sozinho ali em frente à farmácia, no escuro da noite, desesperado, sem saber o que fazer. E agora? E agora? E agora? E ele foi ficando desesperado. Foi quando ele se lembrou que, quem sabe, Deus existe. E ele se ajoelhou no chão escuro da sua farmácia e começou a suplicar e a dizer: Deus, se o Senhor existe, não me deixe passar por isto. Livra-me, ó Deus, porque aquela mulher tomando remédio, ela vai morrer, porque o remédio é um veneno para ela. Aí eu vou ser processado, aí eu vou ser preso, eu vou falir, eu vou perder tudo, a minha reputação vai acabar. Deus, se o Senhor existe, por favor, me socorra. E ele começou a chorar. E ele começou a clamar por Deus, e ele chorava feito criança: meu Deus, me ajude, me livre disso, eu não quero virar um assassino sem querer. E ele estava ainda suplicando, chorando, quando sentiu uma mão tocar no seu ombro esquerdo. E quando ele olhou para trás, era o menino, com lágrimas nos olhos. E o menino dizendo para o homem: moço, por favor, não briga comigo não.
Mas é que na hora que eu tava correndo para levar o remédio para minha mãe, eu caí e quebrei o vidro do remédio. O senhor pode me dar outro? E ele falou: claro, glória a Deus, Deus existe, vem cá, menino. Aí ele pegou o remédio correto e ainda falou: eu irei com você, vamos até a sua mãe. Foi lá, aplicou o remédio correto, a mulher não morreu e ele deu glória a Deus. Ele compreendeu que de fato Deus existe. Se você ainda não teve uma experiência verdadeira com Deus, eu te convido a fazer isto. Mesmo que você ache que Deus está longe lá no céu, ou que Jesus Cristo é uma figura do passado, eu te convido agora a invocar o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Se você quiser experimentar agora, peça ao Pai, peça a Deus, suplique com fé, chore diante dele, peça o que você está precisando e termine a sua oração dizendo: meu Pai, tudo isso eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, teu Filho amado e meu Salvador. E você vai ver que de fato Deus existe, porque na mesma hora você vai receber a tua bênção e vai ter o teu pedido atendido diretamente pelo céu. Por isso, ainda que você tenha sido ateu a vida inteira, ou que você tenha se afastado de Deus, o Senhor agora está com os ouvidos abertos, atentos à tua oração e ao teu clamor. Peça e você receberá. E se você quiser vir à casa do Senhor, então venha, porque Ele tem uma bênção preparada para a sua vida.